agradecer a presença de todos. Essa parte que a gente tem para falar sobre exportação de tilápia e todo esse cenário, né, que envolve as expectativas e que a gente tem de tendências para esse tipo de produto, em 30 minutos é muito pouco, né? Então, eu trouxe aqui alguns dados que são mais específicos para alguns tipos de produto que a gente vê em alguma tendência, para ser mais... até para a gente conseguir visualizar de uma forma diferente esses dados que são apresentados. Então, vou estar compartilhando com vocês aqui essas informações que são bem interessantes. Então, antes de mais nada, né, a Bipesca, a Associação Brasileira das Indústrias de Pescado, nosso patrimônio aí consta em 28 indústrias sob serviço de inspeção federal. Dessas indústrias, nós temos tanto as indústrias que fazem parte da pesca extrativa, né, comercializam os peixes de extrativo, produtos como lagosta e tudo mais. Eu estou apertando errado ou não? Tá percebendo. Então, a gente tem os produtos que são desde as lagostas exportadas, pargo, atum, produtos que são de tilápia também, do cultivo, dos camarões. Então, nós representamos cerca de 90% das exportações de pescado, ou seja, esse volume de exportação passam pelas indústrias da Bipesca. 70% aí do market share nacional de pescado também passa pela gente, fora aí os investimentos internacionais que a gente tem de Portugal, Estados Unidos e Espanha dentro dos nossos associados com a gente. Bom, o cenário mundial da produção de tilápia, eu trago aqui só para a gente conseguir ter uma ideia, né, dos principais produtores. Normalmente, os principais produtores acabam fazendo a comercialização da tilápia no mercado internacional, né, mas não necessariamente para um tipo de produto específico. Por exemplo, no âmbito geral, nós teríamos essa escala, digamos assim, meio que padronizada para quem produz e para quem exporta. Porém, para determinados tipos de produto, tanto muda essa ordem, como também novos países aparecem. Como, por exemplo, se num cenário geral de produtos de tilápia eu tenho esse ranking, vamos dizer assim, para outros produtos de tilápia, como, por exemplo, um filé congelado, um peixe viscerado congelado, isso acaba mudando. E isso é muito interessante, como a gente vai ver aqui logo a seguir. Antes de mais nada, a evolução das exportações nacionais nos últimos anos, pensando nessa questão de produto, a gente tem uma evolução bem grande que a gente consegue ver aqui. Aqui a gente traz alguns códigos de produto, de NCM, de produtos como inteiro, eviscerado e tudo mais, nas formas fresca, resfriada e congelada. Então, nesse primeiro painel, a gente consegue observar que, em questão de 1.000 toneladas, a evolução que foi se tendo do que era produto fresco e do que era produto congelado. E aí a gente dá destaque para esses produtos frescos, resfriados, que antes não eram tão exportados. E aqui a gente tem um dado comparativo muito legal. Em 2024, nós tivemos, né, essa evolução de volume de exportação. Foi até comentado, né, amigo, que a gente teve essa evolução em 2024. E em 2025, a gente já está galgando aí grandes números também de volume. E essa comparação do que é congelado e fresco resfriado no universo de exportações para produtos que são de fins comestíveis, e aí a gente está falando filé, posta, produto inteiro, outros subprodutos que também acabam tendo um fim alimentar, como seja para ensopados, como são na cabeça e tudo mais, que a gente tem alguns produtos que são específicos para consumo de fins comestíveis humano. A gente tem esses números que são bem interessantes e que trazem aí um cenário de expectativa e tendência bem interessante para o Brasil. Já da carne fresca e resfriada, quando a gente vai mais para dentro desse número, a gente também tem um dado bem interessante, que é a questão da divisão, né, desses produtos. Mas quais produtos frescos e resfriados que estão tendo esse crescimento, uma tendência de crescimento? A gente tem inteira eviscerada, né, e posta, que é um código de NCM específico, que lá no ano de 2020, 21, 22, eles não apareciam quase nos gráficos, e em 2023 já tendo uma evolução e aparecendo também em 2024 já de uma maneira bem interessante. Já
filés, lombos, outras carnes também que fazem parte de um outro NCM específico, sendo esse azul mais claro, a gente tem quase aí uma totalidade, digamos assim, do que vem sendo feito. Um destaque interessante que a gente teve também de observação são aquelas demais partes. O que seriam essas demais partes? Subprodutos. Pele, você tem a cabeça, você tem bexiga natatória, se for necessário, para exportação, outras vísceras, né, que também têm fins comestíveis, e que anteriormente, lá em 2020, a gente tinha um volume interessante, em 2025, diante do 2024, a gente quase não teve essa identificação perante aos outros tipos de produto. Em 2025, aí ele volta a aparecer de uma forma singela, mas que é um subproduto que tem interesse de mercado muito forte. Ou seja, se a gente não aproveita esses produtos aqui internamente no Brasil, a gente tem um potencial de se exportar esses produtos aí com dólar, euro, enfim, essas negociações comerciais. 2023, 2024, nós tivemos essa crescente, como foi apresentado pelo colega anteriormente, e os principais destinos aí, vamos pensar no cenário de fresco e resfriado, Estados Unidos e Canadá. No caso dos produtos congelados, em questão de 1.000 toneladas também, a gente também teve um cenário um pouco mais diferente. Quando a gente fala de produto fresco, resfriado, a cadeia de frio numa logística, ela deve ser muito bem trabalhada. O que para o congelado, isso acaba sendo um pouco mais instituído e de uma maneira mais facilitada para as questões de logística no Comex. Então, o congelado, a gente já consegue ter uma visualização diferenciada, né? O caso das inteiras evisceradas e posta vindo com um destaque, né, como a gente já tinha também no produto resfriado e fresco, e filés, lombos, outras carnes, vindo também com a sua representação, porém as demais partes que eu falei para vocês, que são os subprodutos, vindo com uma crescente aí que a gente vem acompanhando aí em 2025 perante o ano anterior. Principais destinos desses produtos, se a gente pega primeiro lugar, continua sendo Estados Unidos, mas segundo lugar a gente tem uma disputa entre Canadá, para o inteiro eviscerado e postas, e para o filé, sendo o Paraguai, surpreendentemente, nesse tipo de produto. Aqui eu trouxe alguns dados, pessoal, do Trade Map, uma plataforma internacional de comércio exterior, que se fala sobre esse cenário do mercado mundial das trocas comerciais que são feitas entre esses países. Então, a gente sai do âmbito do Brasil e entra aqui num cenário internacional. E esse primeiro slide aqui, eu trago para vocês os principais produtos que são frescos, mas eles são na forma inteiro, eviscerado, posta, e aí sim a gente tem os principais importadores, né, em volume, aqui está em 1.000 toneladas também, aí a gente, milhões de quilos, isso, aí a gente tem aqui Estados Unidos como um primeiro, com grande destaque, e o grande exportador desse tipo de produto fresco, né, inteiro, e eviscerado, posta e tudo mais, Colômbia se destacando nesse universo, bem à frente aí dos demais. Aí eu entro para o produto específico, o filé, né? O filé, o lombo e outros produtos que venham a ter essa apresentação. Aí a gente já também tem os valores, né? Desculpa, eu falei que era quilo, e não era quilo, não. Milhões de dólares, tá? A gente tem $1.000 dólares aqui, a questão da comparação. Então, a gente tem Estados Unidos sendo o principal importador e o principal exportador continua sendo Colômbia, porém o Brasil aparece aí em destaque, aí, galgando a segunda colocação. Isso é muito interessante porque a gente já vê uma evolução dos produtos de tilápia fresca, principalmente para os Estados Unidos. A gente sabe que tem um desafio grande nessas competitividades, mas é um valor que está sendo pago muito interessante por esses países aí que a gente está enviando esse produto. E por que isso vem se aumentando? E é interessante a gente falar a respeito disso, a qualidade do produto brasileiro. A qualidade da tilápia brasileira, a percepção que o cliente tem nos outros países é a diferença de uma tilápia do Vietnã, por exemplo, uma tilápia da China, uma questão de qualidade comercial.
Então, é um produto que tem uma qualidade totalmente diferenciada, e isso é muito perceptível nas gôndolas dos mercados. Isso se faz um levantamento com as pessoas nos mercados e tudo mais, eles buscam uma tilápia brasileira. Já virou assim uma questão de escolha de qual produto com mais qualidade eu vou querer, essa tilápia do Vietnã, da China ou uma tilápia brasileira. É quase unânime a escolha para esse produto. Então, nós temos esses dados interessantes, indo já para os produtos congelados, pegando também essa questão da tilápia inteira, ou posta, ou eviscerada, e Estados Unidos também, sendo o grande importador, e a gente tem aí os exportadores, aí a China. E aí a gente volta lá para aquela história que a gente estava conversando lá no começo, quais eram aqueles top 4, vamos dizer assim, né, dos produtores. A China sendo o primeiro, só que ela, desse cenário que a gente traz aqui, ela só entra em primeiro lugar como exportadora para o produto que é de um inteiro congelado, eviscerado, da tilápia. Então, é bem interessante esse dado. A gente consegue acompanhar aqui a presença e participação de vários países. Nas importações, você vê uma diferenciação também de países que buscam realmente ter essa participação num cenário, tanto para importar, exportar e fazer essa troca comercial. No caso do filé congelado, pessoal, deixa eu vir para cá, porque está tão pequenininho aqui, eu estou destoando tudo que eu estou enxergando. Aqui, no caso do mercado de filés de tilápia congelada, a gente tem os Estados Unidos aí como grande comprador, China e Indonésia disputando aí um mercado de exportação desse produto, que é bem interessante. A gente tem outros países que participam também dessa... depois, num terceiro lugar que a gente acompanha também, que Costa Rica, Canadá, Colômbia, enfim, a gente tem vários países. E aqui... aqui nesse cenário, né? A gente tem a questão de Taipei, Vietnã e tudo mais. E para perceber o Vietnã aqui com exportação não sendo tão... competitivo quanto a gente tem aí de números de valores aí, como é a China e a Indonésia. É um dado bem interessante para se entender. E por que a gente traz esses dados aqui para vocês relacionados a essas trocas comerciais? O cenário do mercado internacional, ele deve ser observado não só eu ter um produto para ser vendido e um interessado em comprar. Se eu não percebo as movimentações internacionais, sejam de tributos que são feitos entre os países, acordos comerciais, livre comércio, se eu não estou atento a isso, eu acabo colocando a minha comercialização a curto e médio prazo em risco. Se eu não tenho essa noção do que está acontecendo no mundo, ou essa percepção de inteligência de mercado, eu acabo ficando frágil, né, tendo uma fragilidade do meu negócio, uma manutenção dessa minha produção, e que fica bem acentuada, digamos assim. Então, é muito importante a gente perceber quem que está exportando mais, quem que está competindo, onde que o Brasil acaba estando, né, nessas negociações. A gente percebe que nos congelados, a tilápia, o Brasil ainda não tem um destaque, diferente que é o filé, né, do fresco que a gente viu, que é bem interessante. Bom, das oportunidades que a gente pode falar sobre a exportação, eu destaco aqui 2 pontos importantes, tá, pessoal? Como a gente estava falando, eu trago aqui as tarifas de importação, né? A gente teve recente aí, de conhecimento de todos, o tarifaço do Trump, que ficou conhecido. Essa taxa de importação aplicada para vários países, para o Brasil especificamente, nós ficamos em 10%, mas se comparado a outros países como o Vietnã, China, que tiveram uma super taxação, a gente começa a ficar mais competitivo. Então, produtos que eram congelados e tudo mais, que eram destinados aos Estados Unidos, não só pelo Brasil, mas como China, Vietnã, para o caso dos congelados, a gente sabe que esse mercado ele vai começar a ter uma abertura e pode ser que seja uma inserção aí do pescado da tilápia congelada para a gente ampliar a nossa participação. Quando a gente fala de taxas de importação no geral, quando eu falo de exportação, eu tenho alguns países aqui que também são destaque interessante para a gente dar um olhar. Peru, a gente tem uma taxação zero, num acordo bilateral. O Canadá também.
0%, exceto para subprodutos, que são aqueles demais que eu apresentei para vocês, que fica em uma taxa de 3%. A Austrália, e eu dou destaque para a Austrália aqui, que a gente já vai falar um pouquinho mais dela, taxação de 0%, um mercado recém-aberto, não faz pouco tempo que ele abriu, foi no ano passado, no primeiro semestre do ano passado. Estados Unidos, como falei, 10%, México 12%, México até o ano passado, dezembro do ano passado, a gente tinha taxação de 0%. Foi um mercado que estava sendo acessado aos poucos, de forma tímida, só que ele não foi atualizado no acordo comercial com o México, então a gente volta para uma taxação que ela normalmente é de 15%, mas ela tem um ad valorem ali de 12%, de 3%, né, cai para 12%. Coreia do Sul, 10% para produtos congelados e 20% para produtos resfriados. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, né, de como variam essas taxações para os produtos. Essas tarifas de importação vão fazer parte do meu preço final, devem ser contabilizados também nesse preço final, numa negociação. Se eu não considerar isso aqui, eu acabo tendo no meu preço final, acaba tendo um prejuízo ou não tendo o lucro que eu esperava, um valor reconhecido que eu esperava para aquele tipo de carga que eu vou estar enviando para um determinado país. Desses novos mercados que eu estou falando para vocês, a gente teve alguns principais abertos nos últimos anos. No caso da Austrália, isso especificamente para peixes de cultivo, eu estou falando aqui para vocês. Austrália, Peru, a Índia, África do Sul, Singapura, e a gente tem uma tendência de abertura agora para os produtos da China. E por que eu falo da China? Porque a China ele é um destino de mercado para tilápia, que muitas vezes aparece nos dados, mas é para farinha e óleo. Hoje o Brasil ele não tem habilitação, né, ele não está habilitado para exportar produtos de cultivo com fins alimentares para a China. Nós tivemos uma ampliação de uma lista da China há pouco tempo para produtos de pescado extrativo e para cultivo o protocolo sanitário está sendo trabalhado e ele acaba sendo aí fundamental para viabilizar essas exportações. Então, o que a gente vê hoje de mercado chinês com representatividade, produtos que não são comestíveis, tá? A China está nessa tendência de abertura, então, atenção para os produtos que a gente está pensando ou seja fresco, ou seja congelado. Aí vocês vão me perguntar nela, mas vai mandar tilápia fresca para a China? Vai mandar tilápia resfriada para a China? Sim, a gente manda lagosta viva para a China. Então, questão de logística deve ser muito bem pensada nessas questões aí de exportação para que se entregue um produto com um valor agregado muito maior. Rússia também é um mercado que está visando abertura, né? Já estão em negociações com as autoridades sanitárias russas. O Reino Unido teve uma missão aqui em setembro, conheceu também uma indústria especificamente de tilápia, cultura, ficou encantado. As autoridades sanitárias do DEFRA, que é a autoridade equivalente ao MAPA, lá no Reino Unido, teceu comentários assim que é uma indústria que não tinham visto uma tecnologia tão evoluída em indústria e um processo tão limpo como se não viu há anos. Então, isso foi muito interessante, foi muito legal escutar isso dessas autoridades. O Reino Unido está com uma previsão de entregar o relatório para a gente ainda nesse primeiro semestre e a gente buscar aí essa abertura de mercado com o Reino Unido, que antes fazia parte da União Europeia e naquele imbróglio que aconteceu lá em 2017 e desde 2018 a gente está deixando de exportar para lá. E a União Europeia, que ainda continua sendo uma pedra no sapato, né, nessas questões de exportação, um bloco econômico que gosta muito do produto brasileiro, mas que ainda estão nos imbróglios sanitários, né? A gente busca essa missão já há alguns anos e o imbróglio que acontece em relação à União Europeia ainda se estende. Então, destaco esses três primeiros aqui como os principais a serem abertos e a serem buscados. Os de cima, todos estão abertos, tá? Destaco a Austrália. A Austrália é um grande comprador de produto de tilápia também, e ele está com o mercado aberto desde o ano passado, então ele deve ser acessado. Então, busquem esse acesso, a taxação é 0, então vale a pena dar um olhar especial para a Austrália. E aí a gente trabalha com as questões de ameaças, né? As ameaças, a gente tem que considerar as ameaças internas que a gente tem aqui no país e as externas, né? O que a gente consegue perceber em relação a essa exportação de tilápia.
As internas, o que a gente tem de desafio? São os fatores governamentais nacionais, né, o custo Brasil, o custo da minha operação como um todo, seja ela desde a produção primária, do processamento, da industrialização, e também os valores que a gente tem de comercialização, impostos, enfim, que a gente tem aplicados a essa operação toda industrial. A burocracia, né, no caso de licenciamento ambiental, é ainda um entrave, e diante de todas essas questões internas, a gente percebe que é uma coisa que não depende do produtor, não depende do interessado em fazer essa exportação, são ameaças internas, mas que não estão sob um gerenciamento, digamos assim, e isso deve ser dado um olhar muito importante também. Se eu tenho uma ameaça que não depende do meu controle, eu tenho que gerenciar e mitigar esses erros, essas questões. E aí, quando eu falo sobre as questões de fatores governamentais em relação ao custo Brasil e imposto, deve-se dar atenção também às codificações de NCM, enquadramentos corretos dos produtos. Já foi notado, a gente faz um trabalho na Bipesca junto com os associados, de revisão dos NCMs e enquadramentos. E muitas vezes a gente tem um enquadramento equivocado num código que, para determinado país que está num acordo de livre comércio, eu vendo com uma taxa de 10% e, na verdade, ele seria zerado. Então, são detalhes que devem ser dado bastante atenção, e, nesse caso, aí eu conseguiria mitigar um problema desse quanto à questão de custo Brasil para o meu produto. Questões externas, a gente tem a questão da importação, que a gente teve aí recentemente as questões do Vietnã, né, da tilápia do Vietnã entrando agora no Brasil sem ressalvas por parte do Ministério da Agricultura, onde foi sinalizado que o risco de se trazer, por exemplo, a Tilve para o Brasil naqueles tipos de produtos que estariam vindo seria um risco que poderia ser negligenciável, um risco muito baixo. A gente sabe que as organizações da produção primária vêm sinalizando que não seria bem assim. Então, a gente tem todo um trabalho aí junto ao Ministério da Agricultura de conscientização, sensibilização sobre todos os investimentos que vêm sendo feitos na área da tilapicultura, investimentos que não são poucos, né? Eu sou da região do Paraná, né? Eu sou do Paraná, por mais que trabalhe em Brasília, então eu sei o quanto estão investindo lá no Paraná, por exemplo, para as áreas de aquicultura e tudo mais. Então, não só investimento de governo, mas investimentos externos também. E isso tudo acaba sendo implicado se eu tenho um risco sanitário, um potencial risco do meu plantel ser atingido aí por alguma problemática sanitária. Então, é um ponto externo que a gente vem batalhando bastante. Acordos de comércio, de livre comércio, né, os acordos comerciais na importação, são questões externas que a gente também tem que estar de olho. No caso do Vietnã, como é recente essa questão dessa ida, né, da delegação brasileira para lá, é uma negociação comercial, é uma troca comercial de produtos, exporta bovino para lá, carne de boi, e vem tilápia, vem camarão, e não se parte só disso, não é uma questão de troca comercial de produtos. As questões tarifárias, elas devem ser observadas. A que valor vai vir essa tilápia para cá? Qual vai ser a taxa de importação que o Brasil vai brigar com isso? Vai ser uma taxa de importação alta? Vai ser uma taxa de importação específica para esse tipo de produto? Vai ser só para o NCM do filé congelado ou para a tilápia inteira congelada? Enfim, essas questões todas a gente precisa observar. Acordos comerciais de livre comércio entre os países exportadores com os países de destino. Isso também a gente também tem que observar. Se eu estou competindo com o meu produto dentro do mercado dos Estados Unidos com uma China, eu já sei que agora, com o tarifácio do Trump, eu tenho 10% na taxa de importação. A China está com 46%, salvo engano. Então, aquela coisa, a gente tem vários pontos aí que a gente tem que estar observando para tendências de facilitação de entrada com o produto nesses mercados. Então, aqui, gente, eu trago aqui um cenário, é pouco tempo para falar sobre tudo que a gente tem. Então, eu trago aqui para vocês essas informações um pouquinho mais enxutas, um pouquinho mais voltado para os produtos que são com fins alimentares, né, dentro das expectativas que a gente viu aqui, e trazer esse olhar
que não é só eu entrar em contato com um potencial comprador, mas eu preciso observar o que está sendo feito em questões de negociações, essas movimentações internacionais, para que eu consiga aí ter uma previsibilidade de negócio, uma segurança operacional de comercialização a médio e longo prazo, que eu acho que é isso que todo mundo busca, tá certo? Então, eu deixo o meu contato aqui, pessoal. Agradecer o convite da Marilza para estar participando. O Jairo Gundi, nosso diretor executivo, teve um outro compromisso. Eu falei até para os meninos aqui, eu não tenho os olhos azuis que o meu diretor executivo tem, mas eu espero ter entregado aqui para vocês as melhores informações que a gente tem. E qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em entrar em contato. Aqui está o meu contato também de WhatsApp. Entrem em contato, conversem, a gente troca figurinhas. Eu acho que é isso, conhecimento é tudo, né? Então, obrigada.